De hoje que não podemos ser indiferentes com as coisas divinas. Precisamos dar tudo de nós na luta contra o pecado. Devemos compreender que o Senhor corrige a quem Ele ama. Às vezes, ficamos tristes ou mesmo indignados com a correção, pois o sofrer não nos agrada nem um pouco. Porém, depois que tudo passa, desfrutamos da paz, que é fruto da purificação. A liturgia nos ensina também a valorizar a humildade e a simplicidade muitas vezes. Não entendemos como poderá alguém que é simples, humilde e às vezes até inculto, ser sábio aos olhos de Deus. Confundimos a sabedoria que vem de Deus com o conhecimento do mundo que o mundo nos dá. No tempo de Jesus também não foi diferente. Precisamos nós também perceber a quem estamos valorizando, o que nos prende a atenção e ao que estamos dando importância, as coisas simples do alto ou as coisas complicadas daqui de baixo. Com humildade, simplicidade e com espírito de sabedoria, demos graças a Deus por mais esta oportunidade em estarmos aqui reunidos com o Padre Ricardo para mais uma celebração. Cantemos alegres, iniciando a Santa Missa. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Escolho para essa celebração final a rezar por Nossa Senhora. Os discípulos unidos perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus. Quero me colocar e colocar toda a nossa comunidade sobre o mando de Nossa Senhora, esse dia especial. Ação de graças por essa residência que foi aqui levantada. Que ela seja sempre igreja doméstica, protegendo essa família que nos recebe. E cada pessoa que hoje escutou o convite também e veio a essa celebração. A gente escolheu fazer a nossa conclusão justamente na casa de uma pessoa muito simplesinha, nossa amiga aqui, que marca, né, a predileção de Deus pelas pessoas mais simples e mais humildes. Escolhi também a missa de Nossa Senhora, porque eu sempre me coloco sob a proteção da nossa querida Mãezinha do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração eucarística. Que bom que você veio fazer parte dessa Santa Missa. Que a graça de Deus, que é nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo, nosso santificador, estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. A Antífona nos lembrou, os discípulos unidos perseveravam em oração. Vamos pedir perdão a Deus se nós não temos perseverado na oração. Se a oração não tem sido para nós esse alimento espiritual. Quem sabe a gente ainda não conseguiu descobrir o valor da oração e perceber que a oração nada mais é que a gente abrir o espaço dentro de nós, a ação de Deus, Deus agindo na nossa vida. Se nós não temos abrido esse espaço, peçamos perdão e façamos com humildade, cantando o ato penitencial. Juntos. Senhor, venho pedir.
inquieto, resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados todos e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora sentados, quem puder chegar algumas cadeiras aí, né? As pessoas, a gente pede que dê preferência, né? As pessoas um pouquinho, né, com mais anos. Nós vamos ouvir, né, a liturgia da palavra. Escutar a palavra significa compreender os sinais e a vontade de Deus para conosco hoje. Por isso, acolhamos com amor e humildade o que agora o Senhor nos fala. Ouçamos com atenção. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidos como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus favores. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe que de barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. É também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeitar, é de sempre para sempre. Em pé, cantemos com alegria, aclamando o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo a narrativa de São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Palavras do Santo Evangelho possam perdoar todos os nossos pecados. Amém. Pode sentar um segundinho. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa comunidade aqui reunida, amigos que nos dão a alegria da presença, nos visitando nessa celebração, um momento de alegria. A gente está aqui dando graças a Deus, né, por essa família que consegue a sua residência num país hoje onde tantas pessoas não têm a sua casa própria. A gente reunir aqui hoje, nosso reconhecimento que tudo vem de Deus e que a nossa casa deve ser sempre uma igreja também, uma igreja doméstica, onde se eduque
para o amor. Nós estamos hoje na liturgia, vivendo a liturgia da 4ª semana do tempo comum, e a carta aos Hebreus é bem interessante a gente refletir um pouquinho, quando diz assim: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanime quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Hoje é interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque fica parecendo que com essa nova forma de educação não se pode corrigir, aliás, não se pode falar de correção. Eu penso que a gente deveria estar olhando muito isso, né? Quantos de nós, já de uma geração passada, fomos corrigidos e hoje, quem sabe, somos o que somos porque um dia alguém nos corrigiu. Hoje a gente vê uma educação sem limite, onde não se pode falar de correção, porque senão vai deixar trauma na cabeça de quem é corrigido. Talvez as nossas cadeias, aqui, a nossa aqui pertinho, não estaria tão cheia se realmente tivesse acontecido a correção fraterna no momento certo. Quantos de nós que fomos corrigidos pelos nossos pais quando éramos crianças ainda, agradecemos hoje a correção, porque aqui há algo muito importante a gente entender. O Senhor corrige a quem Ele ama. Penso que um pai corrige um filho, uma mãe corrige um filho. Estou falando aqui em momento nenhum de espancar criança, não estou falando, corrige, porque ama, porque quer que ele esteja no caminho certo. Isso é muito interessante. Aqui, ó, é para a vossa educação que sofreis correção, e é como filhos de Deus vos trata. Então a gente pensar um pouquinho, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento, nenhuma correção vai alegrar. Quem é que quer ser corrigido? Agora, a correção, ela precisa ser fraterna, né? A gente não deve corrigir ninguém em público, a gente não deve fazer com a nossa correção uma forma de humilhar uma pessoa, no sentido de rebaixar uma pessoa. Não. A correção, quando ela é fraterna e ela é feita de maneira correta, ela é, para nós, algo importantíssimo. Então, Deus, porém, produz fruto de paz e de justiça naqueles que aceitam a correção. Você tem aceitado ser corrigido? Porque às vezes a correção é meio complicada. Muitos de nós às vezes passamos as mãos na cabeça e nem sempre nós corrigimos, né? Como deveríamos corrigir. Penso que essa reflexão hoje é interessante para nós. Pensar nas realidades nossas, quem sabe até familiares. Como nós temos corrigido e se temos corrigido. Então a gente pensar um pouquinho sobre isso, esse pensamento muito importante, né, da primeira leitura. E uma última coisa dessa primeira leitura que me chama muita atenção, gente. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Aí você olhar para você mesmo e perceber, tem alguma raiz venenosa em mim? Está contaminando a mim e contaminando as pessoas que me rodeiam? Essa raiz venenosa pode contaminar a minha comunidade, o meu movimento, a minha pastoral, ou quem sabe a minha própria fé? Às vezes a gente solta veneno, né? E como isso é sério para nós, né? Sobretudo naquilo que eu sempre procurei falar para vocês, no respeito às diferenças, e que a gente nunca esqueça, né? Que para mim, isso é muito sério, porque eu vou falar mais uma vez, não repetir nessa celebração final. Talvez a gente peque mais pela boca do que qualquer outro órgão do corpo. A gente pensar um pouco, porque às vezes a gente solta realmente muitos venenos, produz muita divisão, faz muitas pessoas sofrer ou até assassina pessoas com o veneno destilado dos nossos lábios. E pior, quantas vezes uma comunidade não caminha
porque tem gente tumultuando e contaminando a comunidade. Você olhar, será que eu estou sendo contaminado ou estou contaminado por alguma coisa que eu precisaria hoje colocar nessa celebração para mim? E eu precisaria hoje, quem sabe, pedir perdão porque eu sou essa pessoa? Isso é algo muito sério, sério muito. Termino mais uma vez lembrando essa primeira leitura, que nenhuma raiz venenosa, tá aqui ó, o padre só está lendo, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. O estrago que uma pessoa pode fazer é muito grande. A gente não fala, não é isso? Se a gente deixar uma maçã podre no meio das outras, vai apodrecer as outras todas. O mal tem um poder difusivo muito maior do que o bem. Até porque o bem quase sempre não é notícia, né? O mal é que a gente vê sendo noticiado. Dificilmente a gente escuta alguma notícia boa de algo bonito que alguém está fazendo. Mas algo feio, terrível, se torna notícias. A gente vê isso, né? E como a gente gosta de ver isso, né? Porque até porque as nossas notícias, aliás, hoje os nossos jornais, se realmente a gente for, eu pelo menos penso assim, né? Olhar com mais atenção, capaz que sai sangue, né? De tanta coisa negativa que vai acontecendo. Isso vai nos contaminando também. Gostaria de colocar esse ponto. Segundo ponto da reflexão de hoje, que eu gostaria de colocar para vocês, é relacionado ao Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre porque estava diante de pessoas sem fé. E hoje, quantas pessoas aproveitam da fé das pessoas? Simples. Creio que vários de vocês devem ter recebido um WhatsApp com as questões das 10 maneiras hoje, né, complicada, que nós estamos percebendo. Apenas um exemplo, né? Vendendo, por exemplo, o tijolo, né? Vocês já devem ter visto isso, né? A meia de R$153, né? Vendendo produtos, kits de beleza e assim por diante. Até a rede está vendendo, travesseiro e assim por diante. Quantas pessoas usam a palavra de Deus e cada venda justificada com um versículo bíblico? Eu estou falando da igreja mundial, para ser mais objetivo. Cada venda, cada produto justificado com texto bíblico, para mostrar para vocês que quanto de nós distorcemos a Bíblia, assassinamos a Bíblia e usamos a Bíblia para o nosso interesse, para ter a coragem, né, de vender um par de meia por R$153, para dar um exemplo, brincando com a fé do povo. Todos os produtos, quem não recebeu, se quiser receber, depois eu passo esse WhatsApp. Todos os produtos justificados com texto bíblico. Que tipo de fé nós temos hoje? Que tipo de religião nós estamos buscando? Que tipo de relação nós estamos tendo com Deus? Eu fico muito preocupado realmente com isso, né? Que tipo de fé realmente nós temos hoje? Se nós estamos buscando essas empresas religiosas, onde nós temos estrategistas que pegam a Bíblia, vão ler a Bíblia para pegar alguns versículos soltos, e com esse versículo solto, justificar barbaridades que a gente vê hoje. E olha, será que nós estamos tendo uma voz profética? Não. Quantos de nós sucumbimos diante de tudo isso? Ai de mim, se apenas falo da palavra de Deus usando meus próprios interesses. Eu preciso anunciar, mas eu preciso denunciar. E ai de mim se eu não denunciar. Mas vamos ficar atentos a isso, gente. Porque a gente vê hoje esse texto falando, Jesus criticando a falta de fé. E eu fico pensando hoje, o que se entende por fé? É milagres? É busca apenas de prosperidade material? Isso é fé? Ou nós brincamos hoje de fundar religião,
Nós brincamos hoje de enganar as pessoas. Graças a Deus, nesse tempo que eu aqui passei por vocês, eu procurei pregar a palavra de Deus da melhor maneira possível e penso que quando eu cheguei, pelo menos eu fazendo essa análise no dia de ontem, um pouco mais, bem tarde, por sinal, eu pensava um pouco sobre isso, né? Graças a Deus, eu lembro que eu cheguei numa realidade que eu considero que estou deixando um pouquinho melhor, apesar de situações como esta. Mas havia uma sangria tão grande de pessoas deixando a Igreja Católica. E a gente percebe que ainda isso existe hoje, através de situações como essa. Pessoas que brincam com a fé, e quantos de nós acabamos sendo enganados, ludibriados por essa situação. Cuidado com a leitura bíblica fundamentalista. Cuidado com as pessoas que usam a Bíblia para te enganar. Para te enganar. Para tirar o seu dinheirinho suado, difícil. Ainda mais nesse mundo, nessa sociedade hoje em crise. Muito cuidado com isso. Não deixe se enganar. Eu peço isso para vocês. Talvez a gente precisa hoje da cura também nesta direção. Porque quantos de nós parecemos que estamos doentes, né? A gente fica vendo essas coisas, quer dizer, essa propaganda aberta hoje nas televisões abertas, quantos de nós vamos acreditando nisso? E aí é possível um cara, inclusive, levar uma facada entre rápido, querer levar a camisa lá para a Terra Santa. Não está faltando mais nada, né? Então nós estamos vivendo essa realidade. Agora são poucos padres que têm coragem de falar isso, porque ficam com medo de perseguição, né? Só que a gente tem que falar. A gente não pode falar só as coisas para agradar os outros, não. Não é porque eu estou saindo, hoje é a minha última missa, que eu vou deixar de falar aquilo que a palavra de Deus pede, não. A palavra de Deus me impele a falar. E eu não posso aqui utilizar a palavra de Deus de maneira nenhuma pelos meus próprios interesses. Deus possa então nos fortalecer nessa celebração e a gente pensar nisso, né? Era só para chegar uma palavra final. Será que eu estou sendo profeta? Responda isso. Será que eu estou sendo realmente profeta no mundo de hoje? Ou eu vejo essas situações, faço de conta que não é comigo, e às vezes até, infelizmente, sinto-me tentado a essas coisas. Gente, termino para vocês dizendo, é muito fácil hoje uma pessoa com um pouquinho de inteligência abrir uma religião, uma igreja, aliás, fundar uma religião, uma igreja e ficar muito rico. Você pega a Bíblia, eu já vi inúmeras situações da Bíblia, mas inúmeras, que eu posso, né, usar aquele texto para justificar um comércio chamado religião. Então a gente pensar um pouco sobre isso antes da gente deixar a nossa religião, e não tem nenhum fundador, porque ela é fundada pelo próprio Jesus Cristo, e ela não foi fundada ontem, ela foi fundada há tantos anos atrás. Isso é sério para nós. Que cada um de nós reflita sobre isso. Deixe essa palavra de alerta. Eu espero voltar sempre em Itabarandiba, não mais como pároco, porque eu deixo de ser amanhã, a partir de 3 horas, quando eu rezar o texto ali da Divina Misericórdia na Capela de Santa Luzia. Mas continuarei sendo diretor espiritual nessa arquidiocese. Continuarei amando a cidade de Itabarandiba e continuarei atentos àquelas pessoas que tentam ludibriar de qualquer maneira. Estão mais presentes do que a gente imagina. Pessoas que pregam Jesus Cristo sem cruz, pessoas que não pregam sofrimento, porque não existe sofrimento, não existe dor, tudo é resolvido de forma fantástica, milagreira e assim por diante. Milagre existe? Lógico que existe. Mas a gente precisa levar isso com mais seriedade. Infelizmente falta isso em tantas pessoas que hoje se dizem pastores, fundadores de igrejas, pregadores do Evangelho.